Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, o poder da oração. A oração, ela pode mudar tudo, ela pode mudar qualquer sentença na sua vida, qualquer situação que você venha estar passando, a oração contínua, ela tem o poder de mudar. Mesmo uma sentença já aplicada por Deus. Eu quero contar aqui uma história hoje de um homem que já mesmo recebendo a sentença de Deus que ele ia bater as botas, como todo mundo conhece, mas ele, por causa da oração, da humildade dele, se humilhou e Deus tirou aquela sentença, adiantou mais uns anos na vida dele. Este homem está aqui, esse personagem, no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, louvado seja Deus, versículo 1, capítulo 20, versículo de número 1, diz assim: glória a Deus. Naqueles dias caiu Ezequias doente para ir ao fim, e veio a ele Isaías, profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque irás morrer e não viverá. Então voltou-se o seu rosto à parede e orou ao Senhor e disse: mas o que Ezequias disse? Rogo-te, Senhor, te suplico, lembres que andei diante de ti em verdade e com coração íntegro, e que fiz as coisas que te agrada. E chorou Ezequias com grande choro. E aconteceu que antes que Isaías saísse até a metade do pátio, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é que é uma oração respondida rápida, né? Então, quando o povo estão falando uma propaganda medonha de internet rápida, que é boa, eu costumo dizer que o maior meio de comunicação mais rápido é a oração. Porque o céu, ele é muito alto, né? Ele é muito distante, ele é muito longe. Mas a oração, você vê aqui, Isaías chegou, deu o recado a Ezequias: Ezequias, Deus mandou dizer que tu prepare a casa, que tu vai morrer. E Deus ainda manda avisar, hoje quando alguém fala alguma coisa para alguém, ele diz que isso não é de Deus. Então o que você vai fazer com essa passagem, uma passagem dessa aqui? Que Deus mandou avisar. Deus, para avisar o homem, ele usou então uma jumenta para falar, para avisar Balaão, avisar o crente que tinha perdido a visão, porque quando você perde a visão, você todo errado ou errada, você ainda acha que é o mais certo ou a mais certa. Então aqui, louvado seja o nome do Senhor, algum aspecto da oração de Ezequias que eu quero falar aqui hoje. Ezequias reconheceu a soberania de Deus. Primeira coisa que Ezequias fez foi reconhecer a soberania de Deus. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe por que Ezequias foi tomado pela enfermidade? Porque ele deixou o orgulho, a soberba tomar de conta dele. Que muitos são assim. Eles vão buscar Deus quando eles estão atrás de alguma coisa. Quando eles conseguem, eles caem fora.
Conheço pessoas que eram a fé medonha na casa de Deus, na igreja, tudo, até ele conseguir algo que ele queria. Quando ele consegue, ele cai fora. Não é diferente dos outros não, sabe? Finda fazendo a mesma coisa. Ezequias estava aqui numa situação difícil, sendo ameaçado. E a ameaça era tão grande que mandaram uma carta a ele e disse: nem adianta tu mentir para o povo, dizer que o teu Deus vai livrar, porque não vai livrar não, porque tu sabe que onde eu chego, eu faço acontecer. Foi a carta que ele recebeu. Ele orou a Deus, chorou, aí Deus foi, mandou um anjo na madrugada, aonde fez lá a punição medonha em 185 mil. Então Deus mandou um anjo só vencer a batalha por Ezequias. Aí ele foi e deixou o seu coração se soberbecer, o orgulho tomar de conta dele. Aí com isso ele foi para a enfermidade. Aí aqui está agora ele recebendo um recado de Deus, de uma sentença que vai se cumprir, mas ele vai, se humilha, ele ora, e Deus vai e revoga, não aplica mais aquilo que ia aplicar sobre a vida dele. Isso é quem quer milagre, quem se arrepende, quem chora. Ele disse: lembra de como te servia, não era o que ele estava fazendo agora, mas tinha servido, tinha feito com sinceridade. E Deus levou em conta o arrependimento dele e deu vitória a ele. Mas Ezequias reconheceu a soberania de Deus. Ezequias orou com humildade. Ele reconheceu que Deus era soberano, que Deus poderia dar sentença, poderia tirar sentença, mas ele orou com humildade. Quem quer bênção de Deus, quem quer restauração, restituição, reconhece a soberania de Deus e se humilha a Deus. Tem um versículo que o povo inventaram na Bíblia. Eles inventaram em 31.180 e tantos versículos, eles inventaram um. Ele diz que os humilhados serão exaltados. Não é os humilhados que são exaltados, não. É os que se humilham. Os que se humilham é quem são exaltados. Não é os humilhados não, porque muitas vezes nós somos humilhados por coisa que nós fizemos. Aí você acha que Deus vai exaltar você ou eu, quando nós somos humilhados por coisa que nós fizemos, por coisa que nós praticamos? De maneira alguma. Aquela humilhação em nós já é fruto ali do que foi feito. Ali já é colhendo a conta do que fez. Então aquele que se humilha a ele, aí sim, esse será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Ezequias assim conseguiu que Deus mudasse o que havia determinado sobre ele. O rei Ezequias, com toda a sua humildade, com humilhação, ele conseguiu fazer com que Deus retirasse aquela sentença que ele já tinha aplicada sobre ele. Porque o tremendo de Deus é isso, que mesmo você já estando sentenciado hoje, ou amanhã, você pode se arrepender, se humilhar e ele tirar a sentença. Por isso que você vê hoje em plataforma muitas pessoas o acusando, chamando a pessoa de mentirosas, mas elas não sabem que quando Deus mostra alguma coisa, quando a pessoa tem uma visão, a pessoa vai interceder, não é para aquilo se cumprir não, é para não se cumprir. A pessoa, eu arrumei, foi um bocado de intriga, porque eu chamei um jovem, conversei com ele, disse a ele que Deus tinha mandado dizer para ele, que era a última chance que ele estava dando na vida dele. Eu falei com ele no sábado, ele empacotou na quinta-feira. As famílias foi com raiva de mim, foi mal. Elas têm ódio de mim porque eu falei isso. Eu fui só dar um recado.
Eu disse a ele, eu digo, Deus mandou te dizer, irmão, quando é Deus que manda dizer, ou o homem se humilha, como Ezequias fez, ou por outra, se Ezequias se soberbece também, ele tinha dançado. Mas as pessoas ficaram, foi mal comigo. Está entendendo? Me desprezam até hoje, eles olham para mim com cara de nojo, como que eu tenho a culpa de alguma coisa. Eu fui só um instrumento de dar um recado. Ei, Deus mandou eu vir te avisar. Eu fui atrás dele e deu o aviso. Do mesmo jeito aqui, não estou aqui me comparando, que não sou digno nem de desatar o parga de Isaías. Mas o Salvador de Isaías é o meu Salvador, Jesus Cristo. Eu não sou digno de nada. Eu costumo dizer que eu sou um dos mais miseráveis dos homens. Mas Jesus é tudo, Ele vê tudo, Ele pode tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Ezequias conseguiu que Deus mudasse a sentença. Ezequias fez confissão ao Senhor. Confessar é revelar os nossos segredos a alguém, você sabe disso. Geralmente aquilo que sentimos ou precisamos. As nossas palavras são expressão dos nossos sentimentos e pensamentos. A Bíblia considera o coração como o centro de nossa vida e a sede de nossas inspirações. Louvado seja Deus! Inspirações e sentimento. Nós cremos em Deus e o confessamos como o nosso coração. É Romanos 10:10. Se você crê, eu confesso com a boca, mas eu creio no coração. Então Ezequias, ele fez uma confissão verdadeira a Deus. Não tem como você fazer uma confissão a Deus e enganar Ele como você engana um homem. Um homem chega para outro, faz uma confissão medonha, pede perdão, só coisa fingida. Aí o outro pode até acreditar, mas Deus não. Ezequias orou com o seu coração quebrantado. Eita glória! Ezequias chegou ao estágio de íntima comunhão com Deus. Coração aquebrantado, humilhação, choro. É quando você consegue ali chegar uma comunhão íntima com Deus. Então é você falando, Ele ouvindo e respondendo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. O aquebrantamento e as lágrimas, ele chorou muitíssimo. Quanto mais assumimos as nossas fragilidades, mais conseguimos enxergar o homem que retém as lágrimas, acaba se tornando uma pessoa reprimida. Então, aquele que chora na presença de Deus, ele limpa, ele consegue enxergar mais amplo. Aquele que retém as lágrimas, aquele eu não choro, eu não me humilho, ele fica uma pessoa reprimida. Louvado seja Deus, porque Deus é fiel. Glória a Deus. Você consegue? Imagine o crente. O crente, ele tem medo de uma coisa, ele não tem fé para vencer aquela batalha, aí ele vai e inventa uma mentira. Ele vai inventar, tem uns que inventam até enfermidade. Deus sabe disso. Até aquele que Deus levantou, que dá visão, sabe também, consegue ver aquela rodinha, aquela bolinha, aquelas coisas. Ali decidindo ali quem vai, quem não vai, não vamos. Aí faz aquela bola do jeito que o outro lado gosta. Está entendendo? Além de não ter a fé, ainda quer enganar com a mentira. Enganar quem? Perante a Deus a nossa máscara cai. Perante esse livro sagrado, quando a gente está lendo logo, a máscara cai. Não tem máscara para quem olha para esta palavra aqui. Ela cai na hora. Então a oração de Ezequias mudou o propósito de Deus. Ele orou com fé,
com humildade e com confissão. Não adianta ter fé sem ter humildade. Não adianta ter fé e humildade se não confessar. Não adianta, esse povo que fala uma fé medonha, mas nunca confessaram a Cristo, é conversa fiado. Não adianta não. Quebrantamento e lágrima. Como era que Deus não ia ouvir esta oração desse rei? Ele orou, olha aqui, reconheceu a soberania de Deus, orou com fé, com humildade, com confissão, com quebrantamento e com lágrima. Toca Deus de repente, toca Deus na hora. Eu estive no fundo do poço um dia, acabado, destruí a minha vida, minha saúde, só com vício, com álcool, acabei minha vida. Mas no dia que eu estava caído dentro de um banheiro, que eu estava ali para viajar, acabado, destruído, mas eu comecei a chorar, e eu comecei a confessar a Deus, eu comecei a dizer: Senhor, eu vim para esse estado para ajudar os meus pais, mas cheguei aqui, Senhor, tinha um campo verdejante, e eu caí nesse campo, trabalhando e muito animado, mas tinha um poço camuflado. Quando eu pensei que não, estava no fundo do poço. E agora estou aqui, Deus, não tem quem me ajude. E eu comecei a chorar, desesperado, debilitado, acabado. Mas eu comecei a confessar minhas falhas. Eu não fui botar culpa em ninguém. Eu comecei a dizer o que eu fiz da minha vida. O Senhor não me colocou nessa terra para isso. Eu é quem escolhi esse destino da minha vida. Esse destino, Deus, não estava traçado pelo Senhor. Foi eu quem trilhei o meu próprio caminho. Estou hoje aqui acabado, não vou ver mais meus pais, longe de casa. Aí a voz bradou no meu coração. Você crê se quiser. A voz bradou no meu coração: eu te ajudo. Glória a Deus, para a glória do nome dele. Ele disse: eu te ajudo. E dá para você ver que Deus tem me ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. O poder da oração. A oração tem o poder de reverter qualquer sentença na sua vida. Eu tenho aí hoje pessoas que é o que? Quer falar para mim o que? Eu tenho a minha experiência com Deus. Aquele homem, aquela mulher que tem uma experiência com Deus, não larga ele nunca, não larga tudo, abandona tudo. Tem pessoas que não entendem, não, abandona tudo, mas não Deus, porque a Bíblia é muito clara, quando Jesus diz assim, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso é forte. Então Deus não olha aparência, ele está com os ouvidos atentos aos sinceros de coração. Segundo Reis 20, versículo 3. Deus olhou o coração sincero e humilde de Ezequias. Você não pode esconder, eu não posso esconder o nosso coração, nada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele observa se o crente ama com sinceridade. Se você deixa as coisas de Deus para trás, você serve a Deus, na última instância, quando você não tem mais o que fazer, é que você lembra dele. Não se preocupe não, que só resta a você a dispensação, é a Bíblia. Aquela pessoa que é no último horário, uma hora você vai descobrir isso, porque você se encontrará sozinho. Isso é a Bíblia, isso é fato, não tem conversa. Agora, se você priorizar Deus, ele jamais, nunca ele vai lhe deixar. Vamos já terminar aqui. Ele observa se o nosso coração é fiel, é verdadeiro. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrece o mal e se apegai-vos ao bem.
Hoje as pessoas fingem que tem um amor, mas o coração ainda é inclinado na mentira, na trama, na falcatrua, na inveja. Aí ele vai e diz aqui, né? Não tem como ninguém enganar. Olha aqui, ó. Para ter as suas orações respondidas, o crente precisa obedecer ao primeiro e ao segundo maior mandamento, que é amar a Deus e ao próximo. Se você odeia o próximo, se você odeia as coisas de Deus, você ama a Deus, você é um mentiroso ou uma mentirosa. Se você diz que ama a Deus, se você odeia quem serve a Ele, se você odeia as coisas de Deus, o Espírito Santo intercede pela igreja diante do Pai. A oração muda o propósito de Deus. Basta que o crente entregue-se confiantemente, buscando com o coração quebrantado, e espere com paciência o cumprimento das promessas do Senhor. Então você tem orado, então pode continuar, que você vai ter vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe este vídeo.